Atenção, está no ar. Vozes Populares, o podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer. Olá, está começando mais um Vozes Populares, o podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer. E ao meu lado está... Rebeca Taíla, sou militante das Brigadas Populares e é um prazer estar junto para mais um EP nessa discussão valiosíssima e importante para a gente. E nesse episódio é importante ressaltar e celebrar o Dia da Consciência Negra. A data de 20 de novembro foi escolhida por ser o dia do assassinato de Zumbi dos Palmares, um dos maiores símbolos e exemplos da luta e resistência do povo negro no Brasil. O episódio de hoje traz novamente o professor Gabriel Siqueira para falar um pouco para a gente sobre o que são racismo e quilombismo e as heranças da luta iniciada por Zumbi no século XVII. Reflexões essenciais para entender a desigualdade e a segregação racial no país. Lembrando que já lançamos um outro episódio também com o professor Gabriel explicando o que é raça. Se você ainda não ouviu, coloca na fila ou pause e ouça agora. Que as discussões trazidas lá são extremamente importantes para entender na totalidade a questão racial no Brasil. Então, professor, bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez e o espaço é todo seu. Oi pessoal, eu sou Gabriel Siqueira, professor de História, idealizador do projeto de extensão aqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Ações Afirmativas e Políticas Públicas, que também é um curso de aperfeiçoamento profissional, ou seja, uma especialização. Hoje eu fui convidado por vocês para falar sobre um tema muito importante, que é o tema do racismo. O racismo existe há bastante tempo no mundo. Mas o racismo, como a gente entende hoje, ele tem uma gênese, tem um momento de fundação, um marco para que a gente possa entender, né? Porque o nosso objetivo é entender o que é o racismo hoje, né? Houve na história outros tipos de racismo, de hierarquização das raças, sim. Mas nós precisamos entender o surgimento e a contextualização daquilo que nos atinge hoje na forma de racismo. Racismo estrutural, racialismo, racismo religioso, ambiental, científico, né? Vários nomes foram dados nos últimos anos para falar sobre racismo. Há algumas frases interessantes, né? E uma delas até do velho Abdias do Nascimento, que nós vamos falar um pouco, o griot, né? Muitos adjetivos podem ser colocados no racismo, mas nós podemos também chamá-lo apenas de racismo. Essa ideia de racismo que nós conhecemos hoje, ela tem um princípio de hierarquização das raças a partir do que se chamou de expansão marítima e comercial europeia, né? Aliás, o termo e a maneira como nós estudamos na história já parte de um pressuposto racista quando nós chamamos esse processo histórico de expansão marítima e comercial, né? Ou como nós chamamos de Idade Média, uma série de processos históricos que são referentes exclusivamente à história da Europa. A expansão marítima, por exemplo, aconteceu também séculos antes com os chineses, que navegam pelo Oceano Pacífico e Índico. Portanto, a expansão marítima e comercial coloca uma necessidade de racialização dos diferentes povos que são encontrados no mundo. Algumas pessoas vão perguntar, bom, já existia, professor, racismo antes mesmo da expansão marítima e comercial? Claro que sim. Sempre houve tentativas e possibilidades de hierarquização do que se chama de raças, de diferentes raças ou povos, né? Por exemplo, quando nós falamos sobre escravidão, nós podemos entender e perceber que houve escravidão em diversos momentos da história da humanidade. Houve escravidão, por exemplo, no Egito Antigo, sim. Houve escravidão
no Império Romano, na Grécia Antiga? Sim. Outro tipo de escravidão. Inclusive a palavra escravo vem de eslavos, slavers, né? Que eram aqueles sujeitos que no Império Romano escravizavam. Ora os cristãos escravizavam aqueles que não eram considerados cristãos. Né? A noção de bárbaro, por exemplo, pode ser um tipo de racismo? Sim. Mas o racismo que nós entendemos hoje, ele tem outros marcos fundacionais. Então a gente não pode confundir as coisas. Né? Esse racismo, que é um racismo que advém da expansão marítima e comercial, ele precisava resolver dois problemas. Unificar os europeus. Então se cria um mito, que é a raça branca, né? Ou a raça europeia. Né? Os europeus vinham de várias disputas tribais, né? Nós não chamamos de tribos, mas visigotos, enfim, francos, vários povos que poderiam ser chamados de tribos também, nações, etc., como eles fizeram com outros povos e nações africanas, que eram bem mais desenvolvidos do que esses diferentes povos da Idade Média, ou da Antiguidade Clássica Europeia. Bom, então, o que acontece com a ideia de hierarquia das raças? Os europeus, eles vão se denominar brancos, de raça superior. É importante dizer que entre os europeus havia várias diferenças. E aqueles que se chamavam brancos não reconheciam todos os europeus como brancos, principalmente aqueles que estavam mais ao sul. Mas essa ideia de racialização dos povos, ela vai tentar unificar, né? Não diferenciar o que se chama raça branca, que seria uma raça europeia. Né? E vai colocar como inferiores, vai racializar como inferiores negros, amarelos, vermelhos, né? Principalmente negros, né? Africanos e povos americanos, indígenas, né? Como, por exemplo, os povos indígenas aqui que foram chamados de negros da terra. Bom, o racismo, ele é um fenômeno, então, que vai ganhar essa explicação, neste primeiro momento, a partir de uma perspectiva predominantemente religiosa. Porque no século XV e XVI, quando os europeus se lançam nas expedições marítimas, ainda predominavam explicações religiosas sobre as científicas. Vai se acumular um pensamento científico entre os séculos XVI e XVIII, que também vai gerar o que nós vamos chamar no século XIX de racismo científico. Esses diferentes tipos de justificativa ou de explicação para a hierarquia das raças podem ser chamados somente apenas como racismo. Gabriel, mas como surgiu essa classificação pseudocientífica de raça? E como que, de lá da Europa, ela chegou aqui no Brasil? O racismo, que vai ter, em muitas abordagens, uma perspectiva religiosa, né, uma perspectiva sobre servidão, sobre escravidão, que é descaracterizada, ou melhor, né, rearrumada na Bíblia, para justificar a inferioridade dos povos negros, africanos e o paganismo dos povos americanos, vai sendo aos poucos substituídos por uma ideia pseudocientífica, porque é uma ideia que se propôs com ciência, mas sempre e no momento em que foi levada ao crivo da tese, da antítese da ciência, foi desmentida, né? A ideia racista, ela vai ganhar um modelo e uma classificação de um naturalista sueco, Linné, né? No francês, ou no português, Linneu, Carlos Linneu, que era botânico, zoólogo, né? Enfim, médico, naturalista, que em 1758 propôs uma classificação que até hoje é estudada pelos nossos filhos, netos, pelas crianças, enfim, que é a classificação dos seres vivos, através de características comuns. Ele transfere de forma automática e mecânica essa classificação para os seres humanos,
dentro de uma perspectiva hierarquizante, ou de uma perspectiva de hierarquia entre raças, né? Hoje se sabe que a nossa espécie é o Homo sapiens sapiens, né? Do latim homem sábio ou homem que sabe, né? Mas nesse momento se propõe uma espécie de ciências que classifica as espécies em raças, né? E é porque é uma transferência mecânica da botânica, da zoologia, né? Das ciências da natureza para as ciências humanas. O pensamento desse homem, o von Linné, ou Linneu, dividiu a humanidade em 4 subespécies, de acordo com a cor da pele, tipo físico e alguns traços que ele chama de traços de caráter. E sugeriu uma hierarquia, tais como vermelhos, que seriam americanos, e que ele descreve como se fosse uma planta, né, ou como se fosse um ser, uma espécie de animal, e ele coloca vermelhos americanos seriam morenos, coléricos, cabeçudos, geniosos, despreocupados, amantes da liberdade, governado pelos hábitos e tem um corpo pintado. Então a perspectiva dele estava muito ligada a essa da expansão marítima e comercial e da hierarquia dos diferentes povos. Ele fala dos amarelos asiáticos, que seriam melancólicos, governados pela opinião, pelos preconceitos, severos, ambiciosos e usam roupas largas. Os negros, que seriam africanos, flegmáticos, astuciosos, preguiçosos, negligentes, ardilosos, irrefletidos, ou seja, burros, né? Governados pela vontade de seus chefes, nepotistas, untam o corpo com óleo e gordura, né? Das mulheres, é um absurdo que ele fala, tem a vulva pendente, quando amamenta seus seios se tornam moles e alongados. E por último, os brancos europeus, que são sanguíneos, musculosos, inteligentes, engenhosos, inventivos e se governam por leis, usam roupas apertadas e são ativos. Então, olha, esse absurdo e esse camarada é a base das ciências biológicas que nós estudamos até hoje. Bom, este racismo é o racismo que vem se desenvolvendo e vai chegar até o século XIX, vai andar na frenologia, vai hierarquizar raças, né? Vai considerar que existem raças e não a raça humana, né? E aí nós somos atingidos e transversalizados por todo este racismo. É importante dizer que o racismo atinge negros, mas também brancos. Como nós falamos, a ideia de criar um homem branco único e superior é uma ideia que também pretende unificar e resolver problemas de diferenças e guerras que acontecem também entre europeus, tá? E atravessa brancos e atravessa também negros. Portanto, aquela expressão que gostam muito de repetir, mas ele é negro e reproduz o racismo, como gostam muito de falar sobre o Pelé e tantos outros negros que não fazem parte ou se filiam à luta antirracista. Isso é normal ou naturalizante ou naturalizado porque o racismo ele não é feito para atingir apenas a cabeça dos brancos, mas, sobretudo, a cabeça dos negros, pretos e pardos. O racismo de característica brasileira, o racismo à brasileira, foi chamado pelo grande estudioso da temática e professor da UERJ, líder do movimento negro e ex-senador da República, Abdias do Nascimento, foi chamado de democracia racial. Na verdade, foi chamado por Gilberto Freire e professor Abdias, Lélia Gonzalez, Beatriz do Nascimento, Carlos Razenbal, Florestan Fernandes e outros vão estabelecer uma crítica ao que se chama de democracia racial, que é um racismo de característica, como fala também o professor Darcy Ribeiro, assimilacionista.
o racismo brasileiro é um racismo que propõe a miscigenação como proposta de embranquecimento, da criação de uma gente morena que não se entenda como negra, que também não é aceita entre os brancos. Então, a característica do racismo brasileiro é uma característica assimilacionista, e se fala sobre um preconceito de marca, nas palavras do Horácio Nogueira. Esse racismo brasileiro é um racismo que faz com que homens e mulheres negras não se reconheçam como negros. Até em casos mais esdrúxulos, aqueles negros retintos, com a tonalidade mais escura, já foram chamados de morenos, de mulatos ou mulatas, né? Para quê? Como forma de não se identificar como negros, porque negros ou pretos seria uma característica negativa. Esse racismo assimilacionista, que tem a miscigenação como proposta, tentou embranquecer e fazer desaparecer os traços da africanidade da sociedade brasileira, porém foi mal sucedido. Em contraposição a isso, né, a partir dos escritos de O Genocídio do Negro Brasileiro e o Quilombismo de Abdias do Nascimento, se propôs uma pedagogia e uma política antirracista a partir da experiência histórica e política, filosófica dos quilombos, que é o tema que nós vamos tratar finalmente aqui. O quilombismo. O que é o quilombismo? Qual a sua proposta? Professor, mas essa ideia de democracia racial é uma ideia difundida há muito tempo no Brasil e até hoje vemos diversos políticos e personalidades negando a existência de uma estrutura racista por aqui, muitas vezes comparando com o caso dos Estados Unidos, onde a segregação racial foi mais explícita e legalizada. De que modo o mito da democracia racial fortalece o racismo no Brasil e como o quilombismo colabora na desconstrução desse mito e na luta antirracista? Nas palavras do Abdias do Nascimento, velho griot, em Um Genocídio do Negro Brasileiro, ele explica o racismo brasileiro na forma de democracia racial da seguinte forma: devemos compreender a democracia racial como significando a metáfora perfeita para designar o racismo estilo brasileiro. Não tão óbvio quanto o racismo nos Estados Unidos e legalizado qual o apartheid na África do Sul, mas eficazmente institucionalizado dos níveis oficiais de governo, assim como difuso no tecido social, psicológico, econômico, político e cultural da sociedade do país. Da classificação grosseira dos negros como selvagens e inferiores ao enaltecimento das virtudes da mistura do sangue como tentativa de erradicação da mancha negra, da operatividade do sincretismo religioso, a abolição legal da questão negra através da Lei de Segurança Nacional e da omissão, que ele também vai depois chamar de genocídio censitário, manipulando todos esses métodos e recursos. A história não oficial do Brasil registra o longo e antigo genocídio que vem se perpetuando contra o afro-brasileiro. Monstruosa máquina, ironicamente designada de democracia racial, que só concede aos negros um único privilégio, aquele de se tornarem brancos, por dentro e por fora. A palavra-senha desse imperialismo da brancura e do capitalismo que lhe é inerente responde a apelidos bastardos como assimilação, aculturação, miscigenação. Mas sabemos que embaixo da superfície teórica permanece intocada a crença na inferioridade do africano e seus descendentes. Então, esse racismo é o racismo do assimilacionismo, que pretende misturar até desaparecer os traços da africanidade do homem e da mulher negra no Brasil. Bom, o que Abdias propõe como combate ou como antirracismo
né? A própria Lélia Gonzalez escreve com Carlos Razenbaugh algumas propostas de combate, né, desse racismo de características brasileiras, analisados também por esses autores. O quilombismo foi escrito em 1980 e pretende observar o quilombo enquanto experiência filosófica, cosmológica, política e histórica concreta de luta antirracista. O fundador do quilombismo foi Zumbi dos Palmares, que há exatos 325 anos atrás havia sido morto, né, na Serra da Barriga, né, no dia 20 de novembro de 1695. Com ele, o sonho do Quilombo de Palmares morre também. É importante perceber que Zumbi dos Palmares foi aquele que se levantou contra o acordo de parte dos quilombolas e a coroa portuguesa. Zumbi teria sido o fundador do quilombismo porque Zumbi compreendeu há mais de 3 séculos atrás que a escravidão não poderia ser combatida com negociação. O homem negro e a mulher negra só seriam livres quando todos tivessem a liberdade. O exemplo de Palmares mostra que a negociação entre Gangazumba e o rei de Portugal, no chamado Acordo de Cucaú, não foi cumprido pela coroa portuguesa. O Acordo de Cucaú termina com o envenenamento de Gangazumba e a liberdade prometida àqueles que haviam sido nascidos no quilombo, em menos de 2 anos, caiu por terra. Zumbi, nessa compreensão, propôs a luta e a continuidade do quilombo de forma a resistir à intervenção portuguesa. Os portugueses que tentaram negociar porque sabiam da dificuldade e haviam mandado diversas expedições para o quilombo e sofreram diversas derrotas militares entre 1650 e 1694, quando eles conseguem atravessar a cerca da capital do quilombo de Palmares, o Mocambo de Macaco. Bom, Zumbi dos Palmares, a partir do quilombismo, propõe uma sociedade livre e igualitária, onde os povos não sejam racializados por diferenças, e ele propõe a construção no Brasil de um Estado plurirracial, de uma sociedade plurirracial, né? Ou ela é democrática para todas as raças e lhes confere a igualdade econômica, social e cultural, ou não existe uma sociedade plurirracial democrática. Enquanto houver hegemonia da raça branca, né, ou seja, a hegemonia da raça branca se contrapõe a uma associação livre e igualitária de todos os estoques raciais. Isso assim escreve o professor Abdias do Nascimento. Então, o quilombismo parte da experiência histórica dos quilombos. Os quilombos ainda existem, né? Os negros estão organizados em quilombos culturais, sociais, em associações de moradores nas periferias, em baterias de escolas de samba, que tem mais gente e são mais complexas do que, por exemplo, orquestras, né? Você tem uma bateria de uma escola de samba que toca, que tem um ritmo, que tem 300 pessoas, né? E que durante muito tempo tocavam toques afro-brasileiros, como Salgueiro, que é uma escola que é devota de Xangô, e o ritmo da sua bateria vai no toque do Alujá, ou a Portela, que vai no Aguerê de Oxóssi, que ninguém sabia disso porque não era para saber, porque são códigos de resistência da raça negra. Esses locais são verdadeiros quilombos, as escolas de sambas, os grupos, associações de funkeiros, pré-vestibulares, ocupações urbanas, favelas. Bom, então
o quilombismo se propõe desta organização como a partir da experiência histórica dos quilombos, né? Tendo como fundação o quilombo de Palmares. Mas isso é papo para um outro momento, em que nós poderemos contar um pouco mais da história do quilombo, né? Os quilombistas, cabe a nós, enquanto quilombistas, algumas leituras importantes, né? No ABC do quilombismo, algumas dicas são dadas por Abdias do Nascimento e eu vou lê-las, algumas que eu considero importantes aqui para finalizar esse podcast. Dona Isabel, que história é essa? Dona Isabel, que história é essa? Oiaiá, de ter feito a abolição, de ser princesa boazinha, que libertou a escravidão. Eu tô cansado de conversa, tô cansado de ilusão. A abolição se fez com sangue que inundava esse país, que o negro transformou em luta, cansado de ser infeliz. A abolição se fez bem antes e ainda por se fazer agora, com a verdade da favela e não com a mentira da escola. Dona Isabel, chegou a hora de se acabar com essa maldade, de se ensinar aos nossos filhos o quanto custa a liberdade. Viva Zumbi, nosso rei negro, que fez herói lá em Palmares. Viva a cultura desse povo, a liberdade verdadeira, que já corria nos quilombos e já jogava capoeira. E viva Zumbi! Viva Zumbi, camarada! Rei de Palmares! Rei de Palmares, camarada! Libertador! Libertador, camarada! Viva meu mestre! Viva meu mestre, camarada! Quem me ensinou! Quem me ensinou, camarada! A capoeira! A capoeira, camarada! O quilombismo de Abdias do Nascimento foi uma tese, ou algumas teses apresentadas no 2º Congresso de Cultura Negra das Américas, no Panamá, em 1980. O Abdias apresenta, né, o quilombo como uma das primeiras formas de experiências de liberdade nas Américas. Eles tinham uma postura comunitária baseada em valores culturais africanos. Sua organização política era democrática, seu modelo econômico era o contrário do modelo colonial, como é o caso de Palmares, que vendia alimentos e comprava armas na capitania de Pernambuco, porque toda a produção agrícola que existia na América colonial portuguesa era de açúcar para exportação. Então as pessoas tinham dificuldade até de se alimentar, como hoje tem. O agronegócio brasileiro continua voltado para a exportação. Então a agricultura de Palmares, por exemplo, era superior à agricultura colonial, né? Porque conseguia abastecer, né, não só o quilombo, mas como abastecer também a capitania de Pernambuco. Então, em vez de produzir um só item, eles produziam vários, né, completamente diferentes da matriz imperial. O quilombismo, ele propõe esse legado como referência básica de uma proposta de mobilização política da população afrodescendente em toda a América, com base na sua própria experiência histórica e cultural. É importante dizer que onde houve escravidão, houve quilombo. Aliás, o quilombo na América colonizada pelos espanhóis é chamado de palenques, que eram também chamadas algumas cidades astecas, que resistiram bravamente ao domínio espanhol. Então, na América Espanhola tem os
palenques, na América Inglesa e francesa, os marones, né? Então, onde houve escravidão, houve quilombo, né? Essa proposta do quilombismo, ela articula, né, uma proposta afro-brasileira de Estado Nacional contemporâneo, um Estado multiétnico, pluricultural, plurinacional. Nós vimos isso acontecer na Bolívia entre os indígenas, e essa era uma proposta, né, para os países de ascendência afro-brasileira ou afro-americana do Abdias lá na década de 1980. No ABC do quilombismo vão algumas propostas, né, e algumas que eu coloquei como importantes, interessantes, né? Formar quadros do quilombismo é tão importante quanto a mobilização e a organização da comunidade negra. Então é preciso formar quadros do movimento negro. Garantir ao povo trabalhador negro o seu lugar de hierarquia de poder, de decisão, mantendo a sua integridade étnico-cultural. É a motivação básica para o quilombismo. Jamais as organizações políticas dos afro-brasileiros deverão permitir o acesso aos brancos não quilombistas a posições com autoridade para obstruir a ação ou influenciar a tomada de posição teórica e práticas em face da luta. Um outro ponto bastante importante na letra P, em que eu finalizo esse podcast, é o poder quilombista. Quer dizer, raça negra no poder. Os descendentes de africanos são a maioria da nossa população, né? São os pretos e pardos no Brasil. Portanto, o poder negro será um poder democrático. E aí o Abdias faz uma ressalva. Reitero aqui a advertência aos intrigantes, aos maliciosos, aos ignorantes e aos racistas. Nesse livro, a palavra raça tem exclusiva acepção histórico-cultural. Raça biologicamente pura não existe e nunca existiu. Então, repetindo, o poder quilombista quer dizer raça negra no poder. Então, o poder negro será um poder democrático, uma vez que nós somos maioria. Povo negro, periferia. Axé e luta, companheiros e companheiras. Viva Zumbi! Muito obrigado pela participação, Gabriel, e por ter aceitado o nosso convite de novo, professor. Vamos encerrando o nosso episódio de hoje. Lembrando sempre que a cada 15 dias, mais ou menos, lançamos um novo episódio. Fiquem atentos nos nossos canais no Spotify, Google Podcast, Deezer ou na plataforma que você nos acompanha, para não perder nada. Lembrando também para vocês nos seguirem em nossas redes sociais, @Brigadas Populares, no Facebook, Twitter e Instagram. Professor Gabriel, mais alguma palavra antes de finalizar? Viva Zumbi da Andara de Palmares. Viva Maria Firmina dos Reis. Machado de Assis. Chiquinha Gonzaga. Viva João Cândido Almirante Negro. Lélia Gonzalez. Abdias Nascimento. Beatriz do Nascimento. Carlos Razembal. Carlos Alberto Caó. E tantos outros e outros negros e negras que continuaram e que nos fizeram chegar aqui vivos e conscientes. Pátria livre, poder popular, venceremos. Novamente, obrigado pela participação, professor Gabriel. Nos vemos no próximo episódio. Saudação revolucionária. A música que você ouviu lá no meio da fala do Gabriel se chama Dona Isabel e foi cantada por Mestre Tony Vargas, do grupo Senzala. É isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo EP. Mátria livre, venceremos.